levitas, e levantaram a arca, e fizeram subir com a tenda da congregação todos os israelitas sagrados que estavam no templo do sacerdote, os levitas, os que fizeram subir. Então o rei Salomão e toda a congregação de Israel que se tinha congregado com ele diante da arca sacrificaram carneiros, bois, que não podiam contar e nem numerar por causa da tua multidão. E assim trouxeram os sacerdotes a arca do conceito do Senhor ao seu lugar, no oráculo da casa, e a santidade dos santidades, até debaixo das asas dos querubins. Portanto, os querubins estendiam as suas asas no lugar da arca, os querubins, por conta de cima da arca do seu varais. E então a presença de Deus foi notada naquele lugar. Amém? Louvado e agradecido o nome do Senhor. Que Deus fez uma aliança e uma comunhão com Salomão. Ele falou que por o tempo em que toda vez em que todos se reunissem naquele lugar e invocassem a presença do Senhor, que todos que fossem ali, que invocassem a presença do Senhor, que ele se manifestaria e tudo que seria pedido naquele lugar seria concedido. Amém? Louvado e agradecido o nome do Senhor. Tudo que fosse pedido seria. Mas se eles se desviassem do estatuto e do mandamento de Deus, a qual foi ordenado, a qual Deus apareceu para Salomão da primeira vez e falou, ele faria daquele lugar um lugar sombrio, um lugar deserto, aonde a presença de Deus não mais estaria naquele lugar. Amém? Louvado, poderoso e agradecido o nome do Senhor. E a palavra vai nos dizer, e a palavra vai nos dizer que em Mateus, a palavra vai nos dizer que em Mateus, que depois que Deus faz esse conceito, que Salomão não segue o caminho de Davi, Deus dá uma ordem para Salomão, para que ele não entrasse, não se casasse, no caso, com mulheres estrangeiras, para que elas não convertessem o coração dele a adorar outros deuses. E Salomão não dá ouvido. A primeira coisa que Salomão faz, ele vai e se casa com a filha do faraó, que era de outra nação. Amém? Louvado e agradecido. E assim sucedeu por diante, né? Salomão teve várias mulheres e não andou pelo caminho, não seguiu o caminho do pai. Amém? Louvado e agradecido. Então a aliança foi quebrada. Amém? Louvado e agradecido o nome do Senhor. Mas em Mateus vai dizer que depois, em Mateus vai dizer, a palavra vai nos dizer, em Mateus, que depois que tudo isso acontece, Deus envia os profetas. Amém? Louvado e agradecido para poder firmar a aliança de novo com o povo. Amém? Louvado e agradecido o nome do Senhor, para poder enviar os profetas. E já passando esse tempo determinado, já quem se encontrava sentado na cadeira dos sacerdotes, dos príncipes da sinagoga, agora era Anafás e Caifás. Amém? Louvado, poderoso e engrandecido o nome do Senhor. E o que acontece? E nada mudou de lá para cá. Por que nada mudou? Porque eles continuaram seguindo o mesmo caminho. O mesmo caminho de Salomão. Porque tudo começou de Salomão para cá. Amém? Louvado e poderoso. Ele começou, né? E Caifás e Anafás era descendente de Abraão, para quem não sabe. Louvado, poderoso e agradecido o nome do Senhor. E nada mudou. Eles usavam o nome do Senhor e viviam em plena idolatria e alvareza. Idolatria de várias coisas e alvareza das coisas materiais. Amém? Louvado e agradecido o nome do Senhor. E o que acontece? Deus envia os profetas e eles não são recebidos. Eles não são recebidos pelos sacerdotes, pelos príncipes, no caso, as autoridades constituídas por Deus, para poder
guiar o povo de Deus, para que o povo de Deus pudesse chegar ao conhecimento e à unidade perfeita de Deus. Louvado, poderoso e engrandecido o nome do Senhor. E então Deus vai e envia o teu filho amado, o Messias. E acontece a mesma coisa com ele. Eles também não recebem. Amém? Louvado e engrandecido o nome do Senhor. E como fala em Mateus capítulo 21, e quando se aproximando-se em Jerusalém, e aí fala da entrada triunfal dele, a qual ele chega em Jerusalém, se revelando o reino de Deus, Deus como único verdadeiro, e o seu reino. Amém? E ele como representante. Quando ele chega lá, ele chega numa missão de poder acabar com tudo aquilo que se instalado no templo, na casa do Senhor, a fim de colocar um fim naquilo que tinha começado por Salomão, através da desobediência de Salomão. E a palavra vai nos dizer que ele entra e purifica o templo. Sai quebrando tudo que tinha lá. Por causa de quê? Todos já tinham se desviado da presença de Deus. A presença de Deus não era mais notória naquele lugar. Aquilo que no começo era um lugar onde que todos chegavam e invocavam a presença de Deus, e Deus se fazia presente naquele lugar. Aquela presença não mais se fazia presente naquele lugar. Amém? Louvado e engrandecido o nome do Senhor. E o que acontece? Ele entra e ele chega, sai quebrando tudo. Ali, onde que devia ser a casa do Senhor, virou um covil de ladrões, onde todo mundo pregava a idolatria e todo mundo pregava a alvareza. Ninguém mais pregava a salvação. Ali, naquele lugar, a presença de Deus ali não era mais notória. A única manifestação que tinha naquele lugar era a manifestação própria da carne, das coisas materiais, dos bens materiais, da alvareza, da idolatria, onde todos se idolatravam um ou outro. Amém? E pregava as coisas materiais. Pensa, campanha disso, campanha daquilo, mas a presença de Deus mesmo, o que Deus enviou todo mundo, escolheu todo mundo para pregar, não se pregava mais naquele lugar. Amém? E o que acontece? E aí ele chega para purificar o templo de Deus. Amém? Louvado e engrandecido o nome do Senhor. Mas não é recebido. Por que não é recebido? Porque todos ali não criam que ele era o Messias. Amém? Louvado, poderoso e engrandecido o nome do Senhor. Porque se eles crescem, se eles recebessem ele como Messias, seria manifesto em que eles já tinham se distanciado da presença de Deus, já tinha caído já faz tempo. Amém? Então, conforme eles temiam mais o povo e as pessoas do que o próprio Deus, então eles decidiram perseguir Jesus, prender Jesus, blasfemar, prender, julgar e matar Jesus. Amém? Louvado e engrandecido o nome do Senhor. E o que acontece? Jesus vai e adverte eles. Jesus veio e adverte. O que significa? Que Deus é tão amoroso, tão bondoso com nós, que antes de ele fazer qualquer coisa, ele nos adverte. Amém? Louvado, poderoso, ele nos adverte. O que significa? Ele é um Deus amoroso e misericordioso. Amém? Ele nos dá a oportunidade de que nós possamos voltar atrás das nossas atitudes, das nossas orações, para que nós possamos voltar para o caminho a qual ele determinou e foi escolhido por ele. Amém? Louvado e agradecido o nome do Senhor. Então o que ele faz? Como fala no versículo, no capítulo 23, Jesus censura os escribas e os fariseus, censura e acautela o povo de não seguir a doutrina deles, mas ouvir tudo que eles tinham que falar, mas não seguir a doutrina deles. Porque tudo que eles pregavam, eles não viviam, eles não faziam. Então Deus acautela o povo para que eles não seguissem a doutrina dele. Aleluia. Ouvisse o que eles pregavam, mas não, porque eles usavam o nome de Deus em vão. Eles, por exemplo, colocavam fardos pesados sobre as costas dos outros, fazia queriam aparecer, se idolatrava a si mesmo, fazendo orações com pretexto de aparecer para o povo, mas
mas não pregar para lançar a salvação. Então o que significa? Que a manifestação de Deus não era notória naquele lugar. E pregar as coisas materiais, que é a alvareza, a idolatria e a alvareza. Amém? Louvado e agradecido o nome do Senhor. E por esse motivo, Deus profetiza a destruição do templo. Amém? Louvado, poderoso e agradecido o nome de Deus. Alguém pode dar glória? Então ele profetiza. E quando Jesus vai lá e fala no Cordeiro de Zorag, vai e censura os escribas. Agora, quando ele vem saindo, e junto com os seus discípulos, o que acontece? Os discípulos vão e admiram a formosura do templo. Glória a Deus, aleluia. Porque todo mundo tinha o templo como um lugar sagrado. Mas tinha se esquecido de um detalhe muito importante, que quem purificava o templo. E quem purifica o templo é o Criador. Aleluia. Glória a Deus. E eles haviam esquecido porque ele estava sendo instruído pelos escribas, pelos príncipes da sinagoga, que o templo que santificava tudo. Aleluia. Tantas pessoas e tanto tudo que ela colocava no altar. Se esquecendo de uma coisa muito importante, de quem santificava o templo. O templo só santifica as coisas que for santificado. Amém? Amém. Então Deus profetiza contra o templo. E vira e fala. E profetiza contra o templo. E vira e fala. Está vendo tudo isso aqui que você está vendo? Não ficará pedra sobre pedra. Não ficará pedra sobre pedra. Amém? Louvado e agradecido o nome do Senhor. E profetiza a sua segunda vinda. Porque a primeira foi a preparação. A preparação. Ele veio. O que significa? Que ele veio para botar ordem e tudo aquilo que havia sido. Tudo aquilo que havia sido se desviado, que tinha saído do controle dele. O que significa? Que em todo momento, em todo instante, ele sempre esteve no controle de tudo. Mesmo eles andando por um caminho errado, vivendo em plena idolatria, vivendo em plena alvareza, idolatria do tempo, idolatria das coisas, idolatria das pessoas e alvareza das coisas materiais. Deus enviava os profetas para poder pregar. Porque ainda existe profeta homem de Deus ainda na terra, que prega a salvação. Aleluia. Amém? Louvado, poderoso e agradecido o nome do Senhor. Ainda existe homens que não se curvaram a Baal, que ainda prega assim como Elias. Amém? Louvado e agradecido o nome do Senhor. E ele profetiza. Glória, glória, glória. E a palavra vai nos dizer que no capítulo 24, versículo 6, no versículo 3, estando assentado no Monte das Oliveiras, ele falou, né? E por quê? Porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou Cristo, enganando-nos a muito. Enganando-nos a muito, enganando-nos a muito, ouvireis de guerra e de rumores de guerra. Aliás, não vos assustei, porque isto é misto, que tudo isso aconteça, mas não é o fim. Portanto, levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome, peste e terremoto em vários lugares. Amém? Louvado e agradecido. Ele profetiza a sua segunda vinda e dá um sinal de quando tudo isso sucederá. E tudo isso por causa da desobediência, do pecado de Salomão que refletiu. Primeiro começa com Adão e Eva e depois com Salomão. E o que acontece? Que reflete de todo mundo. E ele dá um sinal. E ele dá um sinal. Que quando haverá isso? Haverá rumores de guerra, onde haverá terremoto, peste, em vários lugares. Em vários lugares. Tudo é o seu sinal. O que Deus está querendo dizer? Que tudo isso está vindo por causa do povo havia se desviado da presença de Deus. O que ele fala? Em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, depois que ele edifica o templo e que desce a presença de Deus, ele vira. Se o meu povo que chama pelo meu nome se desviar da minha presença e não fazer conforme a minha vontade, meu querer, ele não falou
outra pessoa. Ele falou, eu mandarei a peste, mandarei tudo. Mandarei a peste, mandarei as coisas ruins que acontecem na terra, para que eles possam voltar, e adorar o verdadeiro Deus. Mas se eles dobrar o joelho e se humilhar, e clamar a mim, eu ouvirei do céu, porque os meus ouvidos e os meus olhos estão atentos. Aleluia. O que ele está dizendo? O que ele está querendo dizer por nós essa noite? Hoje em dia eu vejo muitos cristãos, muitas pessoas em que se diz cristão, que faz parte de ministério, temendo mais o homem, as circunstâncias, as enfermidades, e não crendo no Deus que serve. Aleluia. Eles temem como é que é o nome? Coronavírus, dengue, mas eles não param para ler a palavra, o que Deus está falando com eles nas escrituras, que tudo está vindo por causa dele, é ele que está enviando isso, mas que isso não é para a morte, é para a glória. Por que para a glória? Para que o povo possa voltar para o teu caminho e reconhecer que tudo que acontece no céu e na terra provém dele. É ele ele mantém o controle no céu e na terra de todas as coisas. Então o que acontece? Que aquelas pessoas que estão na presença de Deus não tem coronavírus, não tem dengue, não tem enfermidade nenhuma, nem a morte, nem o Covid, nada que vai atingir ele, porque ele está revestido da presença de Deus. Mas isso só vai ser possível para aquele que crê, para aquele que estiver andando no caminho errado, reconhecer, dobrar o joelho e se humilhar, e reconhecer e voltar para Deus. Então Deus está falando essa noite que tudo está provendo dele. Tudo que está acontecendo está provendo dele. Amém? Louvado, poderoso e engrandecido. Vamos voltar ao texto. Vamos voltar ao texto. Amém? Louvado e agradecido seja o teu nome. E portanto, se levantará nação contra nação e reino contra rei. E haverá peste e terremoto. Tudo está vindo dele. Mas essas coisas é o princípio de noite. Então, vamos de entregar para sede, atormentado, e matação, e sereis odiados um do outro, por causa do meu nome. Ele está falando que aqueles que não se prostrar diante deles, aqueles que não reconhecer o seu pecado e não voltar para o caminho certo, serão usados um para matar o outro. O amor se esfriará. E hoje em dia, o que mais tem acontecido? Você entra dentro de uma denominação, além de eles não pregar a salvação, eles pregam, eles usam o nome de Deus para um ficar confrontando o outro. O amor, isso é o sinal, é um amor se esfriando, se esquecendo que na palavra, no mandamento de Deus fala que um dos maiores mandamentos de Deus é o amor. O primeiro, o amor ao Pai, e o segundo, o amor ao próximo, que é os irmãos. Aleluia. Amém? Louvado e agradecido o nome do Senhor. Então, tudo, para que você possa fazer uma análise, uma revisão de tudo tem se cumprido. A peste está aí, coronavírus, dengue. E a idolatria no templo, o que mais você vê, não só ao templo, mas a idolatria às pessoas. Tem pessoas que se idolatram a si mesmo, esquecendo que o único que é digno de todo louvor, adoração e exaltação, e a única adoração que nós devemos receber é dele. Mas só vai acontecer quando nós tivermos seguindo o estatuto, o mandamento. Muitos estão fazendo campanha disso, campanha daquilo, mas esqueceu que Jesus fala no Evangelho de João, que ele enviou o teu Filho no mundo para que tenhamos vida eterna com abundância. Ele fala que a primeira coisa que nós devemos buscar é a vida eterna. Como ele fala em Mateus, buscar primeiro o reino de Deus e as demais coisas serão acrescentadas. Como? E muitas pessoas
deixam de buscar a vida eterna para buscar as coisas materiais, achando que Deus está nesse negócio. Mas Deus não está nesse negócio. Por que Deus não está nesse negócio? Se você voltar a constituir aquilo que Deus veio para destruir, e o que Deus veio para destruir? Acabar, e que enviou não só os profetas, mas também o teu filho. A idolatria, a alvareza, as coisas materiais. Por que as coisas materiais? Aquele que busca as coisas materiais e prega a idolatria, que prega a alvareza, não pode ser perfeito diante de Deus. O amor dele não pode ser perfeito diante de Deus. E como você pode ver, a palavra de Deus vem se cumprindo a cada dia e a cada momento. Mas ele fala também no capítulo 13, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E esse evangelho do reino será pregado a todo mundo, em testemunho de toda a gente. Toda a gente virá e toda a gente então virá o fim. Amém? O que significa que aquele que perseverar, esse escapará do juízo final. O juízo final significa a condenação, a separação. Esses que pregar, esses que viver na perseverança, na fé, perseverar na esperança, na fé e no amor de Deus, esses escapará do juízo final, que significa a ira de Deus sobre essas pessoas, em que ele veio para poder, e qual ele veio para poder acabar com tudo isso. E Deus destrói o templo. O templo é destruído quando o povo de Judá é entregue e que ele está com fogo na cidade de Judá. Amém? Louvado e engrandecido o nome do Senhor. A profecia se cumpre, o templo é destruído. Quando o templo é destruído, Deus acaba com tudo aquilo em que o povo adorava e tinham como santo, para que eles adorassem somente o único e verdadeiro Deus. Amém? Nessa mensagem ele fala que nós somos o templo de Deus. Nós somos o templo de habitação, de adoração e habitação. A igreja se chama casa de oração, templo de adoração, onde você chega para poder invocar a presença de Deus, para que a presença de Deus seja manifesta. Mas onde ele habita mesmo é dentro de nós, aqui, ó. Ele fala morada aqui. Ele fala que o reino de Deus não está nem aqui, nem ali, nem lá. Está aqui, ó. Mas quando você entende isso, busca isso, anda no estatuto, no mandamento de Deus, fazendo querer a vontade, abre mão de tudo aquilo em que ele abomina, aquilo em que ele e que não o agrada, o que acontece? Você vira um templo de adoração, um templo de existência, um templo de habitação de Deus. Ele habita dentro de você. Você é como fala no evangelho de João, a qual quando ele vai ter com Nicodemos, ele fala, como pode ser? Ele fala do novo nascimento. Ele fala do novo nascimento. Ele fala, como posso eu nascer de novo? Posso eu entrar de novo no ventre da minha mãe? Aí ele vira, não que é da carne, não que é da carne, o que é do Espírito é do Espírito. Amém? Louvado e engrandecido. O que ele está falando? Que é necessário que nós renunciemos algo para receber algo. Amém? Amém. Porque quando nós fazemos isso, seremos semelhantes ao vento. Ninguém sabe de onde o vento vem nem para onde vai. Assim seremos nós. Nós vai ser guiado pelo Espírito. Nós vai ser enviado, nós vai aonde ele mandar e aonde ele quiser, para poder fazer a obra dele, para poder pregar, ministrar. Porque quando nós recebemos o Espírito dele, aí que começa o nosso ministério. Enquanto é isso, enquanto nós não temos a presença do Espírito de Deus, sabe o que acontece? Estamos em pleno tratamento. Estamos em pleno tratamento. Em Atos ele fala que aquele que permanecer na fé e na esperança, esse será revestido do alto. Esse será revestido do alto. E quando todos perseveram, todos da igreja de Tessalonicenses perseveram na palavra e na doutrina deles, aí acontece, veio o vento tempestuoso e enche todo mundo começa a falar em línguas.
Todo mundo começa a receber do Espírito Santo. E o que acontece? E todos começam a pregar, a ministrar, e a igreja começa a crescer, e os fiéis começam a se aumentar. E a palavra vai dizer, em Atos, que mais de 4, 5 mil pessoas se converteram. E todos que tinham alguma coisa, a mais além do outro, elas dividiam um para o outro. Aleluia. Elas dividiam um para o outro. E ninguém era diferente de ninguém. Ninguém era diferente de ninguém. Sabe por causa de quê? Porque agora eles tinham o Espírito de Deus. Antes eles só estavam ali na perseverança, aguardando. E assim será na segunda vida dele. Na segunda vida dele ele vai vir buscar só aquele que perseverou na palavra. Aquele que perseverou na palavra, na fé e na perseverança. Se manteve incorruptível. Porque ele fala que quando você perseverar em receber do Espírito, aquilo que é imortal se tornará imortal. Aquilo que é corruptível se transformará em incorruptível. E tragada será a morte. Amém? Louvado e agradecido. Que essa noite nós possamos poder perseverar mais, crer mais e buscar mais, poder pregar a palavra, a verdadeira palavra, procurar não só pregar, mas viver tudo aquilo que está escrito aqui, ó. Porque é aqui, ó, é a palavra que nos liberta. É a palavra que nos liberta. Ela nos guia e nos liberta. E o sangue nos purifica e nos regenera. É necessário que nós tenhamos comunhão com o Pai através do Filho aqui, ó. Não adianta nada você querer ficar pregando, pensa, porta disso, porta daquilo. Se no dia da vida de Deus, tudo isso aqui será destruído. E todos aqueles que se apegaram a essa coisa será destruído. Assim como aconteceu no templo. O templo foi destruído. E a palavra vai dizer que quando o templo é destruído, todas as pessoas que estavam lá dentro apegadas nas coisas são destruídas também. Amém? Louvado e agradecido no nome do Senhor. Então que todo mundo possa ficar com essa mensagem, possa guardar essa mensagem e perseverar nessa mensagem. Amém? Louvado e agradecido no nome do Senhor, para que o nome do Senhor seja exaltado e glorificado. Amém? Porque tudo é para a honra e a glória de Deus. Amém? E assim eu agradeço a minha rica oportunidade e as palmas louvam o Senhor.